Uma superpotência é definida como um Estado com a capacidade de exercer influência ou projetar poder em escala global, e, se necessário, em mais de uma região do globo de uma vez. Os Estados Unidos, única superpotência mundial, se encaixam nesta descrição, com uma doutrina militar oficial afirmando que suas forças devem estar prontas e capazes de combater duas grandes guerras teatrais simultaneamente, uma capacidade que nenhuma outra nação pode sequer se aproximar. Mas o que aconteceria se os Estados Unidos se encontrassem em uma guerra contra todo o resto do mundo? Como essa guerra poderia potencialmente se desenrolar? As regras deste jogo de guerra serão as seguintes: armas nucleares não são permitidas, e a guerra será simulada como um ataque surpresa após semanas de preâmbulo. Os Estados Unidos, com forças espalhadas pelo mundo, provavelmente perderiam suas forças não homeland, mas não antes de desferir golpes incapacitantes nas principais potências mundiais, tirando-as do conflito precocemente. A principal oposição dos Estados Unidos seria na forma de uma colisão europeia que incluiria a Rússia e uma aliança China-Índia. A contribuição do resto do mundo seria principalmente em suprimentos materiais ou apoio financeiro, já que mesmo nações como o Japão, com capacidade militar formidável, geralmente não conseguem implantar esse poder fora de suas fronteiras. De fato, esse seria o maior empecilho para qualquer ofensiva global contra os Estados Unidos. Com as preparações militares históricas focadas em conflitos como Organização do Tratado do Atlântico Norte versus Rússia ou China versus Índia, a maioria dos militares do mundo não tem capacidade de transportar hardware militar suficiente através dos oceanos, tornando impossível um ataque decisivo contra o território dos Estados Unidos. Devido aos compromissos dos últimos 80 anos em combater guerras além de suas fronteiras, os Estados Unidos operam as maiores frotas de transporte aéreo e naval do mundo, com centenas de navios e aeronaves a mais do que a maioria das nações modernas juntas. Essa falta de mobilidade será uma grande fraqueza para a aliança global e prejudicará muito sua capacidade de responder aos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos operam suas forças em todas as áreas geográficas do mundo e dividiram sua estrutura de comando em 9 comandos combatentes, 6 responsáveis por áreas geográficas globais de responsabilidade. Nas semanas antes da guerra, os Estados Unidos provavelmente retiraram suas forças da Europa e bases no Pacífico, desmantelando seus comandos europeus, africanos e do Sul. O Comando do Pacífico, do Norte e Central absorveriam essas forças. Campo de Batalha 1, Oriente Médio. O Comando Central dos Estados Unidos receberia um influxo de antigos ativos europeus, reforçando suas forças no Oriente Médio em bases no Afeganistão e no Iraque, com o objetivo de destruir as principais refinarias e centros de distribuição de petróleo, negando acesso às rotas marítimas que o transportam da região. 81% das reservas mundiais de petróleo estão nos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e mais de 60% do petróleo mundial passa pelo Mar Arábico. Os objetivos estratégicos dos Estados Unidos seriam simples: fechar a torneira global de petróleo. Com as 12ª maiores reservas de petróleo do mundo, os Estados Unidos poderiam facilmente se abastecer enquanto negam ao resto do mundo o acesso ao vital petróleo do Oriente Médio. A Europa, o adversário mais formidável dos Estados Unidos, depende de 40% a 50% do petróleo do Oriente Médio. Um estrangulamento americano na região paralisaria qualquer guerra europeia à medida que as reservas se esgotam e suas economias colapsam. A China enfrentaria um problema semelhante, pois metade de suas importações totais de petróleo vem do Oriente Médio, tornando a região a principal frente em nossa guerra. No começo da guerra, os Estados Unidos atacariam primeiro as instalações de produção e distribuição de petróleo no Oriente Médio, usando aviões de porta-aviões, com apoio de aeronaves antes baseadas na Europa e agora no Iraque e Afeganistão. Com a maior frota de aviões-tanque do mundo, flanqueando o Golfo Pérsico pelo Iraque e Afeganistão, as aeronaves americanas poderiam penetrar no Oriente Médio com impunidade, atacando alvos desde o Estreito de Hormuz até o Canal de Suez. As forças regionais podem oferecer resistência inicial limitada, pois a maioria opera aeronaves desatualizadas da era soviética ou americanas não modernas, com exceção das atuais dos aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita
capaz de mobilizar em pequenas quantidades variantes modernas do F-15, Typhoon Eurofighters e aeronaves de ataque Tornado ítalo-britânicas. Sem o apoio europeu, no entanto, a guerra aérea seria muito ruim para as potências do Oriente Médio por várias razões. Sem um comando unificado, cada nação seria incapaz de coordenar seus ativos aéreos com seus vizinhos, resultando em confusão e baixas taxas de missões. A maioria das potências do Oriente Médio possui poucas aeronaves de guerra eletrônica ou de alerta antecipado. Turquia, Arábia Saudita e Israel seriam as ameaças mais formidáveis à Força Aérea Americana. Porém, nenhuma delas possui aeronaves de ataque eletrônico dedicadas enquanto os Estados Unidos possuem. E está equipado com mais de 200, principalmente variantes de F-35 e EA-18G Growlers. Sem sistema aéreo de alerta e controle e ativos de guerra eletrônica suficientes, as potências do Oriente Médio não conseguiriam coordenar as saídas necessárias para contra-atacar os Estados Unidos. O poder aéreo enfrentaria interferência ativa ou falsificação pelas forças de guerra eletrônica americanas, afetando aeronaves e defesas aéreas terrestres. Nos primeiros dias da Guerra do Oriente Médio, as forças aéreas dos Estados Unidos provavelmente veriam baixas moderadas, pois estariam operando principalmente contra aeronaves obsoletas e forças aéreas desorganizadas ou inexperientes. A maior ameaça às aeronaves dos Estados Unidos viria das defesas aéreas terrestres, que, apesar de obsoletas, ainda representam um obstáculo formidável ao poder aéreo americano. Com a concentração de poder americano na região, é prematuro concluir que as potências do Oriente Médio teriam movido suas defesas aéreas para proteger as rotas vitais de transporte de petróleo e centros de fabricação e distribuição. A Operação Tempestade no deserto mostrou a eficácia dos Estados Unidos em desmantelar a defesa aérea de uma nação. Desde então, a maioria dos países da região pouco investiu na modernização de suas infraestruturas de defesa. Os Estados Unidos teriam suas maiores perdas com aeronaves de quarta geração, como os F-15, F-16 e F-18, enquanto os F-35 e F-22 de quinta geração se mostrariam muito mais difíceis de enfrentar. Com um inventário de 385 F-35 ativos, mais de 1.800 em encomenda e 197 F-22, os Estados Unidos mantêm as únicas frotas aéreas de quinta geração operacionais, com os atuais aliados apresentando uma força simbólica de F-35 comprados da América, e os russos e chineses ainda não possuem aeronaves de quinta geração prontas para combate. Apesar da superioridade tecnológica e operacional, o grande número apresentaria uma ameaça às forças americanas. Em vez de tomar posse de instalações-chave de produção ou distribuição de petróleo, os Estados Unidos concentrariam esforços em manter instalações e pontos críticos de rotas comerciais fechados, enquanto defendem bases aéreas de ataques. Um superpetroleiro afundado poderia bloquear o canal de Suez por semanas, fechando uma vital rota comercial de petróleo, enquanto o assédio constante pelo poder aéreo americano inviabilizaria o trânsito no Estreito de Hormuz. Com a escassez de ameaças navais significativas no Pacífico, a Marinha Americana dividiria seus esforços entre conter a China e reforçar os Estados Unidos. As forças do Comando Central bloqueiam as rotas comerciais pelos oceanos Pacífico e Índico. Com 20 porta-aviões, sendo 11 super porta-aviões, mais que o resto do mundo junto, um bloqueio dos oceanos Índico e Pacífico seria facilmente realizado. Com 80% do comércio global de petróleo passando pelos oceanos Índico e Pacífico, o mundo seria forçado a abandonar planos de atacar a pátria dos Estados Unidos e primeiro tentar expulsar os americanos do Oriente Médio. Porém, eles fariam isso com o tempo contado, já que as reservas nacionais de petróleo começam a se esgotar. Em um conflito prolongado, o desenvolvimento das reservas de petróleo na Rússia começaria imediatamente, mas com apenas 80 bilhões de barris de reservas comprovadas, versus mais de 800 bilhões no Oriente Médio, seria imperativo para a coalizão global desalojar os Estados Unidos da região ou enfrentar escassez de petróleo e derrota. A Europa seria confrontada com a difícil decisão de comprometer a maioria de seu poder aéreo e naval em uma campanha no Oriente Médio, mas com uma marinha americana maior do que as próximas 8 marinhas do mundo combinadas,
Eles estariam fazendo isso com o risco de deixar suas costas vulneráveis ao assédio de submarinos de ataque americanos e grupos de ataque de porta-aviões. Os submarinos nucleares de ataque americanos provariam ser uma força avassaladora, com 55 unidades. A Europa, incluindo a Rússia, tem quase 100 submarinos, mas só cerca de um terço é movido à energia nuclear e estão de 10 a 25 anos atrás dos Estados Unidos, em tecnologia de submarinos. Sem grandes capacidades de transporte e proteção adequada de suas rotas marítimas ou movimento de tropas por mar, a coalizão global teria extrema dificuldade em desalojar os Estados Unidos do Oriente Médio. Enquanto uma eventual superação dos Estados Unidos, o deslocamento de tropas terrestres levaria semanas, com movimentação lenta por rotas em terra para evitar os submarinos americanos. A vitória no Oriente Médio seria possível para a coalizão global, mas só com um grande custo das reservas de petróleo em diminuição, e tentativas de reabrir as rotas comerciais do Oriente Médio certamente falhariam, já que os Estados Unidos concentrariam seus submarinos nucleares e grupos de porta-aviões na região. A coalizão teria que usar os oleodutos terrestres existentes, que seriam insuficientes para a economia mundial. Os Estados Unidos usariam seus bombardeiros furtivos B-2 para destruir esses oleodutos e impedir a construção de novos. Resumidamente, a coalizão global provavelmente venceria em terra, mas sem poder desafiar a Marinha dos Estados Unidos, as rotas comerciais globais seriam fechadas, paralisando as economias e o esforço de guerra das nações da coalizão. Campo de Batalha 2, Oeste do Pacífico. A região é a via fluvial mais importante do mundo economicamente, com um terço do comércio global, cerca de 5,3 trilhões de dólares passando por ela. China, Coreia do Sul e Japão têm interesse especial em manter as rotas marítimas abertas, porém, nenhum desses países possui uma marinha de águas profundas de fato. Em uma guerra global, os Estados Unidos focariam seu poder de fogo no Pacífico Ocidental, temendo pouco uma incursão atlântica das potências europeias devido à falta de transporte militar significativo e marinhas projetadas por décadas para combater navios russos em vez de operações em águas azuis. O Japão seria um grande desafio para os Estados Unidos. Apesar das forças de autodefesa modernas e robustas, o Japão poderia ser amplamente ignorado devido à falta de aviões-tanque, limitando o alcance de suas aeronaves de ataque e a doutrina militar de autodefesa de 70 anos, que só recentemente viu a nação começar a construir uma capacidade expedicionária. Com 155 F-15, formando a maior parte da Força Aérea do Japão, e alcance de combate de apenas 1.270 quilômetros, é improvável que a nação insular arriscaria seus 5 aviões-tanque operacionais em voo para tentar operações ofensivas contra a Marinha dos Estados Unidos e seus mais de 1.000 aviões de combate, mantendo suas forças aéreas em reserva em caso de um ataque americano à pátria. O primeiro objetivo dos Estados Unidos na região seria cortar todas as rotas comerciais que passam pelo Mar do Sul da China. A China seria o maior adversário global dos Estados Unidos, mas como outras potências, incluindo a Rússia, também lhe falta a marinha e a capacidade de transporte para realmente ameaçar os Estados Unidos. Os Estados Unidos negaram à nação a oportunidade de construir essa capacidade. A China seria vulnerável a um corte no comércio através do Mar do Sul da China, pois mais de 60% de suas trocas comerciais são realizadas por mar. Apesar da marinha chinesa não ser forte o suficiente para ameaçar as forças dos Estados Unidos do Pacífico, ela mais do que compensa essa deficiência com suas forças de mísseis balísticos. Os mísseis balísticos DF-26 têm um alcance de 3.000 a 4.000 quilômetros cada, ameaçando a base ou navio dos Estados Unidos até mesmo tão distante quanto Guam. No início da guerra, a China lançaria imediatamente um devastador ataque de mísseis contra as instalações americanas em Guam. Embora Guam seja defendida por sistemas antimísseis de defesa de área de alta altitude terminal, destroyers equipados com Aegis e baterias de mísseis Patriot, a China contaria com ataques de saturação pesada, sobrecarregando os sistemas de defesa de mísseis americanos, dizimando a maioria dos alvos terrestres na ilha e tornando-a inoperante como área de preparação militar por semanas. Isso forçaria a América a depender dos seus ativos navais na região
que seriam os alvos secundários da barragem inicial da China. Apesar de serem considerados destruidores de porta-aviões, os mísseis balísticos DF-20-6 e DF-20-1 da China dependem de uma longa e complexa cadeia de eliminação, ou seja, uma série de ativos militares necessários para reconhecer, rastrear e guiar um míssil até o alvo. Para isso, a China opera 30 satélites Yaogan agrupados em constelações que, juntos, forneceriam à China 16 oportunidades por período de 24 horas para mirar com precisão em um alvo dos navios da Marinha dos Estados Unidos a uma distância de até 10 quilômetros em qualquer lugar do Pacífico. Os Estados Unidos buscariam contrapor essa capacidade com a implantação de seus sistemas de armas anti-satélite, sobre os quais mantém extremo sigilo. Não é possível inferir a eficácia das armas anti-satélite dos Estados Unidos devido à falta de informações, mas sabe-se que no início dos anos 2000, a Força Aérea dos Estados Unidos testou com sucesso a implantação de mini-sats projetados para matar ou sequestrar satélites inimigos, e em 2008, os Estados Unidos atingiram e destruíram com sucesso um satélite inativo com um míssil SM-3, lançado do United States Ship Lake Erie, no Pacífico. Cada destroyer e cruzador dos Estados Unidos, sendo capaz de carregar o SM-3, representa uma ameaça aos ativos espaciais chineses e pode degradar as capacidades de suas forças de mísseis balísticos. Em um avanço para o Pacífico, os Estados Unidos ainda sofreriam pesadas baixas em sua frota devido aos ataques de mísseis de longo alcance chineses. Enquanto trabalha para destruir os ativos espaciais chineses de longe, a América provavelmente enviaria sua frota de submarinos nucleares para bloquear as águas da China. A China possui cerca de 60 submarinos, mas por anos eles não realizavam patrulhas ou mesmo saíam do porto devido a frequentes problemas de manutenção. Apenas em 2011, os submarinos chineses começaram a sair do porto, permitindo que os submarinos dos Estados Unidos os seguissem e descobrissem que eram surpreendentemente fáceis de encontrar e rastrear devido ao seu barulho excessivo. Especialistas em defesa estimaram que a tecnologia de submarinos chinesa estava 10 anos atrás da Rússia e 20 anos atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos operam 55 submarinos nucleares de ataque, sendo a maioria da moderna classe Virginia. Submarinos de ataque da Virgínia, armados com torpedos e mísseis de cruzeiro Tomahawk, poderiam ameaçar navios e submarinos chineses, além de se juntarem aos submarinos de mísseis balísticos da classe Ohio em ataques com mísseis de cruzeiro contra instalações industriais e militares chinesas no interior do país. Apesar dos recentes investimentos da China na melhoria de suas capacidades de guerra anti-submarino, ela ainda está significativamente atrás de potências regionais como Coreia do Sul e Japão, tendo pouco poder para deter os submarinos de ataque dos Estados Unidos. Apesar de provavelmente conseguir manter os porta-aviões americanos fora do Mar do Sul da China, nas primeiras semanas de guerra, a China seria incapaz de impedir um bloqueio naval pelos Estados Unidos. A Índia, também dependente das rotas comerciais do Pacífico Sul, provavelmente enviaria sua marinha para tentar romper ataque de submarino. O desafio aos Estados Unidos traria problemas similares aos do bloqueio americano. A Marinha Indiana, com apenas 15 submarinos ativos e capacidades anti-submarino defasadas, seria rapidamente superada pelos submarinos de ataque americanos em um confronto com a China. Empregando uma combinação de seus ativos de submarinos e antissatélites, os Estados Unidos romperiam o escudo de mísseis balísticos chineses em 30 dias e fariam um bloqueio total do Pacífico Sul, sufocando economicamente as potências da região. Um bloqueio das exportações de petróleo do Oriente Médio transformaria a guerra global em uma guerra de atrito com os Estados Unidos, deixando as principais potências mundiais à míngua, enquanto se sustenta com suas próprias reservas de petróleo. Com pouco a temer de uma ofensiva transatlântica europeia, devido à falta de grandes capacidades de transporte militar na Europa, as forças americanas poderiam iniciar defesas terrestres contra o Canadá e a Venezuela para apoderar-se também das suas reservas de petróleo. No fim das contas, a Marinha dos Estados Unidos, a maior e mais bem equipada do mundo, seria decisiva em uma guerra global.
Com a esmagadora superioridade de poder de fogo, os Estados Unidos poderiam lutar defensivamente sem lançar grandes defesas terrestres fora da América do Norte. Com uma frota maior que as próximas 8 marinhas juntas, a Marinha dos Estados Unidos, com apoio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, poderia defender facilmente as rotas marítimas do Atlântico contra incursões europeias, bloqueando também as principais rotas de transporte de petróleo através do Golfo Pérsico e dos oceanos Índico e Pacífico. Mesmo que o mundo consiga reunir uma força para ameaçar os Estados Unidos, as capacidades militares atuais seriam insuficientes para prevenir bloqueios navais e exigiriam anos de expansão das marinhas de todas as nações modernas. Com a maioria do comércio global de petróleo interrompido por um bloqueio naval, as economias europeias e asiáticas entrariam em colapso rapidamente, garantindo uma eventual vitória dos Estados Unidos. Porém, essa vitória teria um custo colossal para a economia dos Estados Unidos. E, no fim, a economia global provavelmente encolheria a níveis não vistos desde o término da Segunda Guerra Mundial. Como você acha que esse cenário teria se desenrolado? Compartilhe sua opinião nos comentários e assista também ao nosso vídeo Coreia do Norte versus Estados Unidos. Obrigado por assistir, curta, compartilhe e inscreva-se. Vejo você na próxima vez.